Olá, queridos estudantes do sexto ano da Rede Municipal de Picos. Espero que vocês estejam todos bem. Sou a professora Joelânia. Vamos para mais uma aula de matemática, nossa aula de número 14, onde falaremos sobre expressões numéricas com potenciações e também sobre arredondamentos e estimativas. Expressões numéricas com potenciações. Então, em uma expressão numérica, devemos resolver as operações que aparecem na seguinte ordem. Primeiramente, a gente vai resolver as potenciações. Em segundo, a gente vai resolver multiplicações e divisões na ordem que aparecem. E em terceiro, a gente vai resolver adições e subtrações, também na ordem que aparecem. Lembrando que expressões com sinais de associação devem ser resolvidos na seguinte ordem. Então, primeiramente, a gente vai resolver o que está dentro dos parênteses. Depois, a gente vai resolver o que está dentro dos colchetes. E, por último, é que a gente vai resolver o que está entre chaves. Então, a gente vai resolver, primeiramente, esses dois exemplos. Então, essas duas expressões, elas não têm sinais de associação. Então, a gente vai resolver, primeiramente, as potências, depois, multiplicação e divisão, e, por último, adição e subtração. Então, aqui nós temos 5 elevado à segunda potência. Ou seja, nós vamos multiplicar a base quantas vezes for o expoente. Então, nós vamos multiplicar esse 5 por ele mesmo 2 vezes. 5 vezes 5 é igual a 25. Mais 2 elevado à quinta potência, a gente vai multiplicar o 2 por ele mesmo 5 vezes. Então, quando a gente faz 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. Repete o restante da expressão, dividido por 4. Agora, a gente só tem adição e divisão. Então, a gente vai lembrar que a gente vai resolver primeiramente a divisão. Então, vamos repetir. 25 mais 32 dividido por 4 é igual a 8. Por quê? Porque 8 vezes 4 é igual a 32. E 25 mais 8 é igual a 33. No segundo exemplo, a gente também vai resolver primeiramente as potências. Então, nós temos 6 elevado à segunda potência, que é 6 vezes 6, igual a 36. Dividido por 3 elevado à primeira potência. A gente viu que quando o expoente é 1, o resultado é a própria base. Portanto, dividido por 3, mais 4 vezes, vou repetir, né? Porque eu vou resolver primeiramente essa potência. 2 elevado a zero, vocês lembram também que quando o expoente é zero, o resultado é sempre 1. Então, 2 elevado a zero é igual a 1, menos 12, que a gente repete o restante da expressão. Terminamos de resolver as potências, agora a gente vai resolver o quê? Divisões e multiplicações, né? Na ordem que aparece. Então, 36 dividido por 3 é igual a 12. Mais 4 vezes 1 é igual a 4. Repete o restante, né? Menos 12. Agora, a gente só tem adição e subtração. Então, a gente resolve na ordem que aparece. 12 mais 4 é igual a 16. Menos 12, que eu baixo. E 16 menos 12 é igual a 4. Esse exemplo agora que a gente vai resolver, percebam que eles têm sinais de associação. Então, a gente vai resolver primeiramente as potências e depois os sinais de associação. Aqui a gente tem 2 elevado à terceira potência. Então, a gente vai multiplicar a base quantas vezes for o expoente. Ou seja, eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes, abre a chave, agora vamos aqui, ó. 12 elevado à primeira potência.
Lembram que quando o expoente é 1, o resultado é a própria base. Portanto, 12 menos, abre colchete, abre parêntese, vou resolver essa potência. Só que é uma potência de 10, então basta que vocês lembrem a regra. A gente vai colocar o algarismo 1, seguido da quantidade de 0, conforme seja o expoente. Como o expoente é 2, então a gente coloca 2 zero, ó. Então, 10 elevado à segunda potência é igual a 100, menos 2 elevado à quinta potência, a gente vai multiplicar o 2 por ele mesmo 5 vezes. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, e 16 vezes 2, 32. Fecha parêntese, menos 14, fecha colchete, dividido, vou resolver essa potência. 3 elevado à segunda potência, então é 3 vezes 3, que é igual a 9. Fecha chave. Resolvendo agora o que está dentro dos parênteses, então a gente vai conservar 8 vezes, abre chaves, 12 menos colchete, e vou resolver agora o parêntese. 100 menos 32 é igual a 68. Menos 14, fecha colchete, dividido por 9, fecha chave. Vou resolver agora o que está dentro do colchete e tudo o que não está dentro do colchete eu vou conservar. Então, continua 8 vezes, abre chave, 12 menos, resolvendo o colchete. Então, 68 menos 14 é igual a 54, dividido por 9, fecha chaves. Agora, a gente vai resolver o que está dentro das chaves, mas vejam que a gente tem uma subtração e uma divisão. Então, pela regra, a gente vai resolver primeiramente a divisão. Então, ficou 8 vezes 12, 54 dividido por 9 é igual a 6. Agora, vamos resolver o que está dentro das chaves. Então, 8 vezes 12 menos 6 é igual a 6. E 8 vezes 8 é igual a 48. Então, resolvendo agora mais um exemplo que também tem sinais de associação, né? Então, vamos resolver primeiramente as potências. Então, vamos conservar 3 vezes chaves. 4 elevado à terceira potência é o 4 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Menos, abre colchete, conservo 30, dividir. Vou resolver agora essa potência. Expoente 1, então o resultado é a própria base. Então, 6 elevado a 1 é igual a 6, mais 38 vezes, conserva o parêntese. 9 elevado à segunda potência é 9 vezes 9, que é igual a 81, menos 80. Fecha o parêntese, colchete e chaves. Agora, eu vou resolver os sinais de associação. Lembrando que, primeiramente, eu vou resolver o que está dentro do parêntese. Então, conserva 3 vezes chaves, 64, menos colchete, 30 dividido por 6, mais 38 vezes 1, porque eu vou resolver esse parêntese aqui. 81 menos 80 é igual a 1. Fecha colchete e fecha chaves. Agora, eu vou resolver o que está dentro do colchete. Então, conserva 3 vezes, abre chaves, 64 menos. Dentro do colchete, nós temos divisão, multiplicação e também uma adição. Então, a gente vai resolver primeiramente multiplicações e divisões. Então, 30 dividido por 6 é igual a 5. Conserva o sinal de mais, porque agora eu vou resolver a multiplicação. 38 vezes 1 é igual a 38. Fecha colchete, fecha chaves. Novamente, nós vamos resolver mais essa operação que está dentro do colchete. Então, conserva tudo o que vem antes. 3 vezes, abre chave, 64, menos 5 mais 38 é igual a 43. Agora, eu vou resolver o que está dentro das chaves. 3 vezes 64 menos 43 é igual a 21. E 3 vezes 21 é igual a 63.
Então, essa foi as expressões que têm sinais de associação. Primeiro, a gente resolveu as potências, depois a gente resolveu o que estava dentro dos parênteses, depois dentro dos colchetes e, por último, o que estava dentro das chaves. Lembrando que a gente tem também que lembrar que a gente resolve, primeiramente, as potências, como a gente já resolveu, antes até dos sinais de associação. Depois, a gente resolve multiplicação e divisão. E, por último, adição e subtração. Arredondamentos e estimativas. Os números podem ser arredondados por vários motivos. Os principais são simplificar um resultado e facilitar o cálculo de contas. As aproximações são chamadas de estimativas, pois não são valores exatos. O arredondamento é bastante útil na matemática, uma vez que se tornam mais fáceis as contas com números que têm uma grande quantidade de algarismo. Regras de arredondamento. Para arredondar um número para determinada ordem decimal, temos que observar o algarismo à direita da ordem escolhida. Se o algarismo for menor que 5, manteremos a mesma ordem. Se o algarismo for maior que 5, aumentaremos 1 na ordem escolhida. E depois a gente vai substituir por zeros os algarismos à direita da ordem escolhida. Então, observe os exemplos. Se o algarismo a ser retirado for igual a 0, 1, 2, 3 ou 4, o último algarismo a permanecer fica inalterado. Aqui a gente tem 7.839. Então, o algarismo a ser retirado é o 3. Ele é menor que 5. Neste caso, o 8 permanece igual. Então, fica 7.800. Como eu estou tirando o 3 e o 9, então eu vou completar com 0 referente a essas ordens, tá certo? Se o algarismo a ser retirado for igual a 5, 6, 7, 8 ou 9, aumenta-se uma unidade no algarismo a permanecer. Por exemplo, 13.759. O algarismo a ser retirado é o 7. Então, ele é igual ou maior que 5. Neste caso, aumenta-se uma unidade no algarismo a permanecer, que no caso é o 3. Então, vai ficar 4. Então, como resultado, a gente tem 14.000. Como a gente tem 3 algarismos que está sendo retirado, então a gente completa essas ordens com 0. Por isso que fica 14.000. Observe os arredondamentos abaixo. Então, primeiramente, a gente vai arredondar para a dezena mais próxima. Temos o número 8.147. Então, o 4 ele está marcando a ordem da dezena. Neste caso, a gente vai observar o número que está à sua direita. Como 7 é maior que 5, então nós vamos acrescentar uma unidade ao 4, que vai ficar 5. Então, fica 8.150. Por quê? Como a gente está tirando 7, então a gente acrescenta 0 referente a esta ordem que a gente está tirando. 962. Então, 6 corresponde à ordem das dezenas. A gente vai observar o número à sua direita, que é o 2. Como o 2 ele é menor que 5, então o algarismo que a gente está arredondando ele permanece inalterado. Permanece o 6, então fica 960, já que a gente está tirando 2, então a gente acrescenta 0. Agora a gente vai arredondar para a centena mais próxima. Temos aqui, 739. O 7, ele está marcando a ordem das centenas. Então, a gente vai olhar para o algarismo que está à sua direita, que no caso é o 3. Como o 3 é menor que 5, então o algarismo que a gente está arredondando, no caso a ordem das centenas, que é o 7, ele permanece inalterado. Então, fica 700, porque a gente está tirando os algarismos que ficam à sua direita. Neste caso, a gente acrescenta 2 zeros, já que são 2 algarismos. 6.459. Então, o 4 está ocupando a ordem da centena. Então, a gente vai observar o algarismo à sua direita, que é o 5.
Sempre que o número for igual ou maior que 5, a gente vai acrescentar uma unidade ao algarismo que está sendo arredondado, né? No caso, ao 4, vamos aumentar uma casa que vai ficar 5. Então, fica 6.500, porque a gente está tirando o 5 e o 9. Então, a gente acrescenta essas duas ordens zeros. Para a unidade de milhar mais próxima, nós temos aqui agora o número 91.827. Então, o 1, ele está ocupando a ordem da unidade de milhar. Nós vamos observar, então, o algarismo que está à sua frente, que no caso é o 8. Então, ele é maior que 5. Vamos aumentar uma unidade, a ordem que a gente está arredondando, que no caso é o 1. Então, fica o quê? 92.000. Já que esses três algarismos que estão sendo retirados, vocês lembrem, a gente tem que preencher essas casas que ficam à direita do algarismo arredondado com zeros. 183.465. Novamente, nós vamos arredondar a ordem da unidade de milhar, que é o algarismo 3. Então, vamos olhar o número que está à sua direita, que é o 4. Então, ele é menor que 5. Neste caso, o 3 ele fica inalterado. Então, fica 183.000. Já que esses três algarismos, lembro que ficam à direita do número, a gente vai retirar e completar com 0, certo? Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Assim encerra o segundo capítulo do livro e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. E obrigada de todo o coração pela atenção de cada um de vocês. Muito obrigada.